Olá, amigos do Eu Vou Passar. Novamente, continuamos com a disciplina Economia, foco Auditor Fiscal da Receita Federal. Meu nome é Kilvin, nós estamos conversando, brincando, discutindo a disciplina de Economia ao longo das aulas, nesse concurso, nesse objetivo de passarmos na prova da Receita Federal. Bom, assunto novo, matéria nova, continuamos em Contabilidade Nacional, algumas observações e pontos importantes que são objetos de concurso, objeto de provas de concurso. Então, vamos novamente pegar as notinhas de rodapé e tratá-las, fazer o tratamento que a banca faz com eles. Comigo, então. Nós vamos tratar o que nós já temos falado desde a primeira aula, quando nós começamos a falar de Contabilidade Nacional, a questão das identidades macroeconômicas fundamentais. Nós vimos que a primeira, o produto agregado, ele é idêntico à demanda agregada, que é idêntico à renda agregada de um país. A segunda identidade macroeconômica fundamental que nós tratamos é que o investimento ele é idêntico à poupança. Futuramente nós vamos ver que isso vai acontecer efetivamente, quer dizer, depois de toda a análise, depois do levantamento de todos os dados econômicos, é certo e é verdadeiro que o investimento sempre será idêntico à poupança. Bom, em termos de investimento, como nós podemos subdividir o investimento? Nós subdividiremos o investimento em investimento privado, que vocês lembram que é separado, é dividido em formação bruta de capital fixo mais variação de estoques, mais o investimento do governo, que vocês vão lembrar que é o investimento que o governo faz em infraestrutura para capacitar, para prover a sociedade de bens e serviços e tudo aquilo que a Constituição garante que o governo tem que prover à sociedade. Então isso é o chamado investimento do governo. Você vai ter então o investimento composto em investimento privado pelas empresas e o investimento do governo, novos aeroportos, novos portos, novas pontes, novos hospitais, novas universidades, investimento do governo. Bom, nós temos aqui que do lado da poupança, a poupança vai se dividir em três partes, diferentemente do investimento. Nós vamos tratar de poupança privada, que é a poupança das famílias, das empresas, poupança do governo e a chamada poupança externa. Bom, no que se refere à poupança do governo, a poupança do governo nada mais é do que a receita corrente do governo, menos os gastos correntes do governo, que nós já tínhamos discutido sobre eles há 2 aulas atrás, ok? Então você vai lá, lembrando de 2 aulas atrás, você vai saber o que é o gasto corrente do governo. Então, o saldo de poupança do governo é tudo aquilo que ele arrecada em termos de receitas correntes, menos tudo que ele gasta em termos de gastos correntes, que é o gasto do custeio da máquina, ok? Bom, se isso é verdade, aqui nós temos que o investimento fica subdividido em 2 partes, ou em dois grandes blocos, e a poupança em 3 grandes blocos. O que nos faz chegar à conclusão que a poupança do governo ela é diferente do investimento do governo. Até porque o investimento é a aplicação dos recursos e a poupança é a diferença entre receita corrente e gasto corrente. A observação importante aqui também vai ficar por conta da poupança externa. Eu recebi um e-mail, uma aluna pedindo explicações sobre a poupança externa. Vou pedir que os alunos esperem um pouquinho, porque o próximo assunto, depois dessa aula, nós vamos tratar de balanço de pagamentos. E lá eu vou fazer um tratamento sobre poupança externa. Vou colocar em palavras bem simples porque o sinal positivo ou negativo dessa poupança externa. Então a gente vai aguardar um pouquinho e nós vamos tratar em balanço de pagamentos da poupança externa. No momento, nós vamos pegar a fórmula e entender como ela subdivide. Sabemos que o investimento é dividido em investimento público e investimento do governo, e a poupança se subdivide em poupança pública, poupança privada e poupança externa. Muito bem. Um conceito importante e que a banca vem cobrando e vai cobrar e vai tratar muito disso lá na disciplina Finanças Públicas, vai ser a questão de déficit público. O que seria então que o déficit público? O déficit público é o investimento do governo, tudo que ele investe para prover a sociedade de bens e de serviços, menos os gastos do governo, aquilo que ele gasta.
certo? Então, se nós pegarmos todo o investimento, e nós sabemos que o investimento é investimento em forma de bens de capital, menos a poupança do governo, que é a diferença entre receita corrente e gasto corrente, isso vai nos dar o déficit público. E vai acontecer sempre que o governo gastar demais. Não é verdade? Bom, sendo assim, e se nós pudermos substituir lá na fórmula do déficit público, na primeira equação que nós tratamos hoje, que é a identidade investimento e poupança, eu posso muito bem pegar o investimento do governo que está aqui e a poupança do governo que está aqui. Posso pegar essa poupança do governo, passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Isso significa que o investimento privado, para não ficar solitário aqui, nós traremos para o outro lado da igualdade, também subtraindo. Isso faria com que de um lado da igualdade nós tivéssemos investimento do governo menos poupança do governo, o próprio conceito de déficit público. E é exatamente o que nós fizemos. Investimento do governo menos poupança do governo será poupança privada mais poupança externa menos investimento privado. Isso significa, jovens, que eu posso dizer que o déficit público nada mais é que poupança privada menos investimento privado mais o famoso investimento externo, a poupança externa. Muito bobo, muito simples essa definição de déficit público. O importante é que, como eu já falei, a ESAF canta a pedra. E em 2000 e 2002 ela cobrou única e exclusivamente o entendimento, o conhecimento dessa fórmula. Lembrando, ela vai sempre pedir uma questão em um concurso anterior e no seu concurso a questão vem lá repetida, como se fosse um espelho do que ela já tinha cobrado antes. Então eu posso mostrar a mesma questão nas provas de auditor fiscal da Receita Federal em 2000 e em duas provas para auditor fiscal da Previdência Social, ambas no ano de 2002. E quando eu faço a minha catalogação de questões, eu vou ver que em vários concursos nesses anos a mesma questão foi cobrada. Copiei, colei, mudei alguma coisa, alguma observação. O que eu queria mesmo era que você entendesse, soubesse a definição de déficit público. Ok. A questão, o enunciado é praticamente o mesmo. Vai trazer o investimento privado, o investimento público, a poupança privada, a poupança do governo e a poupança externa. E vai querer saber se o aluno, se o candidato sabe ou não o que fazer com essas variáveis e no que elas se transformam. Sendo assim, eu coloquei aqui 5 das assertivas dos 3 concursos, ou das 3 provas. E aí nós vamos discutir uma a uma e saber o que é que a ESAF queria de nós nesse tipo de questões. Ora, no item A vai trazer o seguinte: o investimento privado mais o investimento público vai ser igual à poupança privada mais a poupança pública. Isso não é verdade, porque nós sabemos que a poupança se ramifica, ou se divide, se subdivide em 3 partes. E ficou faltando aqui a poupança externa, que entra, obviamente, somando na conta de poupança e não subtraindo. Ok? Item A é um item falso. O item B vai dizer que o déficit público é a poupança privada menos o investimento privado mais a poupança externa. Nós voltamos ao começo. Realmente, a ESAF queria saber se você sabia, se o candidato sabia a definição de déficit público. Ora, economia é o mal barato. As questões se repetem e aí a gente tendo um pouquinho de paciência e um pouquinho de perspicácia, a gente vê que a ESAF realmente ela canta a pedra na hora de resolver, de elaborar questões. Ok, questão que nós já sabíamos a resposta. Vamos discutir então os outros itens. Investimento privado mais investimento público mais poupança externa é igual a poupança privada mais poupança do governo. O item estaria correto se esse sinal aqui fosse negativo. Se fosse negativo, tudo correto. A resposta seria o item C. Esse sinal positivo matou a possibilidade de o item ser correto. O item D vai dizer o seguinte: que o déficit público é poupança privada mais investimento privado mais poupança externa. O aluno menos atento ficaria em dúvida entre os itens B e D. A grande diferença é que esse sinal aqui, ele não pode ser positivo, porque ele vem do outro lado da igualdade. Então esse sinal é negativo. E aí o item D, assim como o item C, estão falsos.
O item E, finalmente, nós temos que o investimento público é igual a poupança pública, investimento privado é igual a poupança privada mais a poupança externa. Cadê a definição de déficit público? Isso aqui é verdade? O déficit foi igual a zero? O que foi feito? O que eles fizeram com o déficit nesse quesito? Quesito incompleto. Falso também. Resposta da questão, item B. Déficit público é poupança privada menos investimento privado mais poupança externa. Bom, eu espero que tenha sido útil essa última sacada, essas últimas observações importantes sobre essa parte de contabilidade nacional. Gostaria de dizer para vocês que os exercícios vão continuar ao longo do final de bloco de assuntos e que o próximo assunto a ser estudado por nós aqui no Eu Vou Passar é balanço de pagamentos. Não perca as próximas aulas, elas estão imperdíveis. Balanço de pagamentos, também questão certa em questões da ESAF, em provas da ESAF. Não percam, será um prazer tê-los comigo na próxima aula. Até lá!